Fala pessoal, tudo bem? Sou Fernando Oliveira, hoje é mais um episódio do Orthopcast Kids. Hoje estamos aqui com um convidado que é um cara muito especial, um cara que agrega muito na ortopedia pediátrica, foi o último presidente do Congresso Brasileiro de Ortopedia Pediátrica e é uma pessoa muito querida aqui entre todos nós. Hoje vamos falar sobre um tema um tanto quanto diferente, porque a gente vai abordar diferenças entre paralisia espástica e a paralisia flácida. Claro, abordando as doenças que dão esse tipo de paralisia mais comumente, que são a paralisia cerebral e a mielomeningocele principalmente. E aqui, mais uma vez, com esse encosto, brincadeira, com esse amigo que é Dr. Felipe Barcelos. Fala, Felipão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, Fernando, pela amizade. Estamos aqui mais uma vez. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Dr. Marcos Vinícius Moreira, nosso amigo, colega, especialista em ortopedia pediátrica e medicina do esporte, né? Vini, que trabalha também com a gente lá no Hospital Israelita Albert Einstein, colega com a formação excepcional e fez a faculdade na Unifesp, medicina, fez a residência de ortopedia, o R4 de ortopedia pediátrica, foi para o exterior ficar com o Dr. Luciano Dias, foi para o Canadá. É muita coisa. 14 anos de ACD, chefe na Santa Casa de Santos, e hoje está aqui agigantando com a gente esse tema. Eu acho que vai ser bem legal a gente poder começar, e eu já queria passar a bola para você. Vini, primeiro, te agradecer mais uma vez. Seja bem-vindo. Obrigado. E se apresente um pouco mais, fale de você um pouquinho, por favor, como que foram esses anos até chegar aqui, o seu ambulatório, e já começa respondendo para a gente o que você entende dessa diferença entre paralisia flácida e paralisia espástica. Bom, primeiro eu quero agradecer, porque essa é uma mesa muito especial, né? Falar de coisa que a gente gosta com amigo só faltou a cerveja aqui. Exato. Vai ser bom demais. Muito obrigado pelo convite. Eu espero agregar um pouquinho dentro do possível. A minha formação você já resumiu, né, Felipe? Mas basicamente eu sou santista de nascimento, trabalho em Santos e em São Paulo, faço consultório nos dois lugares. Minha formação acadêmica foi toda na Escola Paulista de Medicina, incluindo faculdade, residência, as minhas especializações, o mestrado, essa coisa toda. E aí a gente saiu aí para algumas viagens, né, conhecer o pessoal de fora, escutar o que eles têm de bom para falar também, né? E de ruim, eventualmente, né? Dar uma filtrada. E aí foi isso, quer dizer, Santa Casa de Santos. Trabalhei um tempo também, a minha parte mais esportiva, né? No clube, no Santos Futebol Clube, o qual eu também torço. Tive o prazer de trabalhar com o médico. Achei que você era corintiano, tá cara de corintiano. Não fala isso, não. Isso, que ofensa, cara. Não fala isso. Que ofensa, Começamos mal, hein? Vou começar a te chamar de atleticano também. Não, você é muito santista, lindo, inclusive. E fiquei um tempo lá no clube, foi uma experiência fantástica também, deu para agregar bastante coisa, aprendi muito nessa fase de categoria profissional, de base, foi bem legal, bem legal. Agora, respondendo um pouquinho a pergunta inicial, né, quer dizer, eu gostei muito do tema de hoje, honestamente é um tema que me fascina, a gente que, né, tem a oportunidade de conversar com os mais jovens e mesmo com colegas mais antigos, dar uma aulinha aqui, ali, essa coisa toda, a gente vê que ainda existe muita diferença de entendimento, não apenas na conduta final, mas em como essas deformidades, como essa evolução ortopédica acontece nas diferentes paralisias. Então, na paralisia espástica a gente tem um andamento, na paralisia flácida a gente tem outro. Claro, há um grupo enorme de doenças que podem ser citadas em cada uma das duas colunas, né? Mas eu acho que é bem emblemático a gente comparar a paralisia cerebral com mielomeningocele em razão da popularidade do tema. E da prevalência das condições, perfeito, né? Perfeito, da prevalência, e a partir daí a gente tem como derivar, né, para outras patologias com características semelhantes. Eu cito a mielomeningocele em especial porque eu tive o prazer de fazer fellow, talvez no maior centro de mielo do mundo, foi uma experiência única, sou extremamente grato a isso. E nas aulas de mielo eu costumo dizer, lembrar, né, melhor dizendo, que a mielo é uma causa de artrogripose, ela está dentro das síndromes artrogripóticas. E a primeira coisa que rola de dúvida na cabeça da molecada, não, a artrogripose é uma coisa, a mielo é outra. E aí vocês, não, mas peraí, a artrogripose, né, tem a cinesia fetal e tudo mais, e a mielo é uma causa neurológica de artrogripose. Então você já começa a juntar um pouco condutas e tudo mais, claro
com a especificidade de cada doença dessa. Mas não é o foco de hoje, mas você vê como gera dúvida, como gera confusão na cabeça da maioria das pessoas. E eu acho legal você chamar atenção para essas coisas, até porque, como o foco inicial da conversa é para o residente, ele vai fazer a prova agora, né? Espero que esse podcast saia a tempo antes da prova desse ano já, mas assim, de toda forma, o objetivo é que ele, assistindo isso, saia daqui com essa visão, né, de qual que é a grande diferença, assim. E pensando na origem, né, como que você pensa a questão da espasticidade, das causas? A gente já teve aqui falando sobre os temas, mas só para colocar em perspectiva, como que você diferencia isso na sua cabeça? Acho que a primeira, talvez, missão é a gente tentar colocar na cabeça que a fisiopatologia das deformidades em ambas paralisias, né, nos dois grupos, elas são completamente diferentes. A bem, na verdade, ela só tem o termo paralisia em comum. É como se eu estivesse comparando banana com laranja, porque tudo é fruta. Banana é banana, laranja é laranja. Não tem quase nada, a bem da verdade, em comum, exceto pelo nome. Então, veja, nas paralisias espásticas, via de regra, o paciente nasce sem deformidades ou com grau de deformidade, enfim, pequeno de alguma maneira, e a própria espasticidade acaba gerando eventualmente deformidades. A paralisia cerebral tem inúmeras classificações, vocês sabem muito melhor do que eu sobre isso. Hoje em dia a gente usa muito o GMFCS, que é, na minha opinião, realmente uma bola dentro. Classificação funcional. Funcional, exato. Mudou, né, a forma da gente conversar e criar expectativas sobre os tratamentos Sem também. dúvida, eu acho que foi um ponto de inflexão aí na curva do aprendizado e dos protocolos de tratamento super importantes, fez muita diferença. Eu sou de outra geração, então eu sou pré-GMFCS. Dá para imaginar como era complicado a gente comparar um caso com outro. É difícil padronizar, né? Essa questão. A partir do momento que você padroniza, você consegue criar protocolos de melhor qualidade, estudos de melhor qualidade. Eu acho que é essencial essa padronização, né? E é importante dizer que, só voltando um pouco, que a espasticidade nada mais é do que a inibição, né, a ausência de inibição do segundo neurônio motor. Perfeito, né? Então, como você tem a lesão no primeiro neurônio motor, então você tem essa ausência de inibição, que é o efeito que o primeiro neurônio tem sobre o segundo. Perfeito. Ou seja, essa espasticidade vai levar a esse desequilíbrio de forças, né? Exatamente isso, né? E, na verdade, dentro das perdas de inibição do segundo neurônio motor, a espasticidade é o que mais chama a atenção, né? E aí, até pegando esse gancho que você colocou, para o residente que vai fazer a prova, então, quando você pensa em alterações que são primárias da lesão do primeiro neurônio motor. Então, a paralisia cerebral é uma síndrome do primeiro neurônio motor. Então, ela vem com essa perda de inibição, ela causa a espasticidade, como uma forma legal também de definir espasticidade seria uma resistência ao estiramento passivo. Dependente do movimento. Velocidade dependente. Exatamente. Velocidade dependente. Então, essa é uma definição legal. E aí, além da espasticidade, a perda de inibição, ela faz o quê? Hiperreflexia, cocontração, perda de seletividade, que é a imagem da pessoa com a síndrome do primeiro neurônio motor. Perfeito. O que mais que você acrescentaria dessa imagem para o residente? Quando a gente comenta sobre isso, alguns residentes aí vão lembrar, caso tenha algum colega mais antigo aí, a gente começa essa conversa, geralmente eu pergunto, define para mim espasticidade, né? Eu fico deixando lá o pessoal bater a cabeça e tal. Falar, é simples, é a exacerbação do reflexo de estiramento. Isso aí. Se você entender o que significa essa frase, você resumiu toda essa informação, né? E é isso, a exacerbação do reflexo de estiramento. Ele perde o controle do reflexo de estiramento por uma semi-liberação piramidal. Exato. Basicamente, né? E aí a espasticidade acaba gerando, aí sim, claro, por desequilíbrio muscular, agonistas mais fortes do que antagonistas e vice-versa, enfim, todo um processo evolutivo, progressivo. Lembrando, a paralisia cerebral, a gente sabe, não é progressiva, mas o quadro clínico é. Né? A lesão cerebral não é mais, né, em tese, mas... As consequências motoras... O quadro clínico é progressivo. Então, essa espasticidade vai gerando a deformidade ao longo do tempo e, claro, é proporcional a uma série de outros fatores, incluindo, claro, a gravidade da paralisia em si. Né?
Então, eu acho que isso é legal da gente enfatizar, porque inicia um raciocínio terapêutico, de tratamento mais embasado. E é justamente não comparável à paralisia flácida. Quer dizer, quando você compara a paralisia flácida, o que a gente comentou agora que seria comparável à paralisia flácida? E isso é legal porque assim, o residente ele decora isso. O cara tá desesperado para fazer a prova, vende um serviço que não tem ortopedia pediátrica, ele nunca viu, né, ou se viu, não entendeu, né, e aí ele vai para a prova e fica assim, não, é hipo ou hiperreflexia? Aí cria regra, entenda, né? Entenda o que a gente está falando, entenda o que o Vini está falando, então assim, Sim. continua, só quis chamar essa atenção Não, só você para... tem razão, você tem toda a razão, porque, sei lá, método mnemônico, musiquinha, turma, isso não resolve, não. E não precisa, né? Exato, precisa saber neurologia básica, né? Fisiopatologia. Não, neurologia básica, isso aí você consegue aprender. Quando a gente tem a oportunidade de conversar com um acadêmico, eu explicava isso pro acadêmico, os acadêmicos lá do Einstein, primeiro neuromotor, segundo, o cara começava tudo a fazer sentido, assim, o cara fala assim, nossa... É isso, concordo. Você abre o cara passa por um vão e abre uma porta depois do outro lado gigantesca, assim. Exato. Né? Acho que é esse Facilita caminho. demais o entendimento. Tem uma coisa que eu gosto sempre de falar também quando eu estou tendo a oportunidade de conversar sobre esse tema, que é o seguinte, o que é a unidade motora? Né? Porque eu lembro que caiu para mim no vestibular, qual que era a unidade do sistema urinário lá, aeronéfro, não sei o quê. Qual que é a unidade motora? Às vezes as pessoas não param para entender. Então é o quê? É o segundo neurônio motor com o seu corpo, os seus dendritos, placa motora e fibra muscular. Essa é a unidade motora. Tá bom. Então a gente entendeu que a síndrome do primeiro neurônio motor, que é a paralisia cerebral, ela atinge essa unidade motora por uma perda de inibição. O Fernando já falou. O Vini veio falando uma coisa aqui que é legal, que cai em prova, que é o piramidal. Então, assim, a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso. O que é o piramidal? Que seria esse córtex motor. O extrapiramidal, que seria os gânglios da base, cerebelo, enfim. Sim. E aí? Onde vem as paralisias flácidas? Elas vão agir aonde? Fora desse circuito todinho aí, né? Quer dizer, vou usar o exemplo da mielo para a gente poder aproveitar o mais prevalente, né? Pega uma tesoura, vai na sua medula e corta. Acabou. Para ser bem simplista. Dali para baixo nada funciona. Ou seja, ela age na unidade motora. Ponto. Ela não age em nível no primeiro de córtex. Isso. Ela age na medula. Exato. Pronto. Ponto, acabou. Pega exemplo, eu acho que acaba ajudando, né? Quer dizer, independente dos nomes que a gente queira dar, e claro, é importante utilizar os nomes corretos, mas eu falo isso em aula também. Pega uma tesoura e corta a medula. Dali para baixo nada funciona. Imagina isso. Teu cérebro tá lá, ó, bombando. Tá tudo bem, tá tocando o barco. Mas daquele corte para baixo, perdeu. Exato. É claro que para o entendimento é isso, né? Sim. E fica fácil de entender. E ainda que a lesão ela é da parte posterior, né? Sim. É um defeito de fechamento do tubo neural. Então, onde que é o defeito? O defeito é na parte motora ou na parte sensitiva? Na parte sensitiva. Então, lembra, por isso que o mielo tem perda de sensibilidade. Perfeito. Então você lembre disso, o que o Vini falou, dali para baixo da lesão, você pode até ter algum nível de força e tudo mais, mas você vai ter lesões do plexo sacral, sim, questão de urinária, esfincteriana, né, alterada. Tato, propriocepção, isso. Tá tudo bagunçado, tudo bagunçado. E isso torna a mielo muito especial, né? Muito mais complexo. Dentro das paralisias flácidas, ela acaba te oferecendo dificuldades extremas em razão disso, dessa soma. A maior parte das paralisias flácidas são paralisias, desculpe a redundância, motoras exclusivamente. E a mielo não. A mielo, ela acaba incluindo o aspecto sensorial do membro acometido, dos membros acometidos. Então, isso torna tudo mais complicado. Isso, lembrando que o da pólio, né? Que seria exatamente isso que você imagina que você tenha pensado para poder falar, né? Sim, a pólio é um caso especial, exato, né? Que é uma paralisia flácida, né? E é uma questão de prova também que pode perguntar. Não, e desculpa, eu lembro quando eu estudava pro TO, essa coisa toda, né? E a gente ficava decorando paralisia assimétrica, não sei o quê. E a pólio era a única diferente. É uma paralisia adquirida por infecção, assimétrica, e que pula grupo muscular. É uma bagunça. Exato. Pô, você pode ter o pé funcionando, a coxa não, aí a coxa sim, o pé não.
de um lado é uma coisa, do outro lado é outra. Fácil. Paralisia assimétrica adquirida, põe pólio. Agora, na moda dos antivax, isso vai ser um Esse é um tema quente, né? quente, que faz tem sentido. tem uma chance de cair, porque o pessoal não tá vacinando mais os filhos para pólio, né? Calma. Na verdade, essa é uma discussão que assim, parece que as notícias não foram meio... valorizaram demais algumas coisas. Eu não tenho nenhuma Enfim, eu não fonte sei. razoável, mas assim, me preocupa, de qualquer forma, de maneira genérica, Exato. a ideia de que as pessoas questionem, todo mundo tem direito de questionar o que quiser, mas assim, a gente não tem, se não me engano, um caso autóctone de pólio desde 88, 89. Eu acho que 89. Se não me falha a memória, se errei por pouco. Quer dizer, poxa, é um grande avanço. Exato. Só quem nunca viu um caso de pólio pode imaginar que é algo, sabe, de menor... Não dá para pensar Não em dá. não vacinar. uma coisa E muito lembrando que tem que séria. vacinar os dois, né? A VIP, a VOP, e isso pode cair na prova do teórico. Acho que sim. Pode. A necessidade, inclusive, de você fazer a VIP antes e a VOP posterior. Isso talvez não caia, essa questão do risco de... Porque diminui o risco de pólio vacinal, você fazendo a forma... a VIP primeiro, né? Que é a injetável. E a oral posterior, mas isso pode até não cair, mas que o esquema vacinal pode cair, isso com certeza. É uma chance real, realmente. Então, a gente comentou bastante, Vini. Achei interessante o que você falou no começo aí sobre avaliar o paciente individualmente, né? Acho que isso é muito importante, porque a gente sempre fala, isso eu acho que é chover no molhado, mas a gente sempre fala que cada paciente é um paciente, cada doença é uma doença, então os dois têm paralisia, os dois têm, às vezes, eventualmente escoliose, eventualmente os dois têm luxação dos quadris, né? No entanto, cada paciente tem as suas particularidades, a sua fisiopatologia, as suas necessidades, aquilo que a gente até conversou antes aqui, tem o seu nível cognitivo, então até isso depende para o tratamento, né? E falando sobre a espasticidade que existe no paciente com paralisia espástica, no paciente com paralisia cerebral e na flacidez do paciente da mielomeningocele, fala pra gente, espasticidade é força? Perguntinha boa. Pergunta top. Espasticidade não é força, mas ajuda. Mas ajuda. Porque é aquilo, né? Se o teu reflexo de estiramento tá bagunçado, você está gerando contração involuntária, né, ali toda hora que você gatilha aquele grupo muscular. E no caso dos antigravitacionais em especial, glúteo máximo, quadríceps em especial e o tríceps oral, esses caras no espástico acabam sendo gatilhados com uma frequência importante, expressiva, e ajudam a vencer a gravidade nesse paciente, o que nós não temos na paralisia flácida. Quer dizer, na paralisia flácida tem, não tem. Exato. Ambos têm fraqueza, né? Ambas as síndromes têm fraqueza. Isso. Então, na espasticidade e na flacidez, tem fraqueza. No entanto, ter um tônus muscular, ainda que ele seja exacerbado e sem seletividade, pode trazer a vantagem de poder ficar em pé. Pode, né? Como pode. no paciente espástico. Né? Perfeito. E aí você soma o controle das deformidades, claro, uso de órtese, a coisa toda que, obviamente, né, é rotineira. Fisioterapia. Físio, enfim, né? Todo o tratamento multidisciplinar que a gente conhece bem. E aí você consegue dar, enfim, independência proporcional ao grau, claro, de densidade daquela paralisia. Na mielo, nas paralisias flácidas de modo em geral, você literalmente trabalha com o que tem. Quer dizer, eu tenho músculo A, B, C ou D, e aí a gente vai entender as proporções de chance, não à toa, né, das inúmeras classificações de mielo, o Luciano tem várias, né, e a que eu gosto mais é a mais resumida, né, o high level e o low level, porque do ponto de vista funcional foi o que você falou, né, Fernandão? Quer dizer, o que importa pra gente é entender esse prognóstico funcional de alguma maneira, para poder ajudar. E qual que é o prognóstico de marcha da mielo? Tá tudo lá, né, turma? É aquela coisa... O nível funcional, né? O nível funcional. A força, né? Veja, de novo, vou apelar para as aulinhas com os residentes. É muito legal quando eu explico isso lá, a carinha deles, né? É top, assim. Eu pergunto para eles, qual é o pré-requisito para andar? Aí, putz, vem tudo quanto é resposta. E eu falo para eles, turma, pré-requisito é ficar de pé. Se não ficar de pé, você não anda. Ué. Aí a segunda pergunta é, para ficar de pé, você tem que vencer a gravidade. Não é?
Andar é vencer a Não, gravidade. sim, mas espera aí. Para ficar de pé, né? Sim. Você precisa vencer a gravidade, mesmo parado, ué. Encosta aqui, você está vencendo a gravidade. Exato. Artificialmente ou não, você precisa vencer a gravidade para ficar de pé, né? Aí vamos para mielo. A gente sabe que a mielo não pula etapa. Torácico é torácico, lombar alto, lombar baixo, sacral, high level, low level, essa coisa toda. Pode ter uma simetriazinha ali, ainda Né? eu acho que a correção intraútero, a gente discutiu isso com o Francesco, Isso. parece que tem um pouco mais, mas de qualquer forma, de certa forma, Mas é isso. é de cima para baixo, né? Né? É. Quer dizer, Principalmente nesse momento de muito bom. prova, pra gente não... Não, então Não é vamos legal. dificultar. Aproveitando o que o Filipão comentou, quer dizer, pro residente, ó, quando você fala que o cara é torácico, você tá me dizendo que a raiz torácica funciona. E dali para baixo não funciona mais nada. Então, o cara é torácico, T12. Então, ó, tá bom, até T12 funciona. Se o cara é lombar alto, sei lá, L2. Então, até L2 funciona. É isso que você está dizendo indiretamente. E aí, claro, vamos voltar para os antigravitacionais. Se para andar eu tenho que ficar de pé. E para ficar de pé eu tenho que vencer a gravidade. Quem vence a gravidade? Ou é o glúteo máximo, ou é o quadríceps, ou é o tríceps oral. São os antigravitacionais, Exato. resumidamente. Aí eu pergunto E na para eles, ausência do glúteo, eventualmente os isquios, assim, ajudam. extensores É, secundários do quadril. Exato. Aí eu pergunto para eles, quem tem inervação mais alta? Aí começa, né? Porque anatomia é um problema ainda, né? Ah, não, fulano inerva ciclano, não sei o quê. Fala, não, peraí, ó, quadríceps, raiz L2, L4, nervo femoral, não sei o quê. Glúteo máximo, pô, nervo glúteo inferior, né? Raiz L5, S1, S2. Tríceps oral, pô, tibial, lá embaixo, só sacral. Dá pra ter tríceps sem ter quadríceps? Não, não dá. Dá pra ter? Não dá, uai. Então, quem vai ter que aparecer primeiro? O quadríceps. Por isso que tem um monte de trabalho, especialmente na década de 80 e 90, dizendo, olha, o prognóstico de marcha na mielomeningocele depende do seu quadríceps ser força grau 4 ou grau 5. Pô, desculpa, claro, óbvio, porque se você não tem quadríceps, você não tem glúteo máximo, não tem tríceps. Você não vai pular etapa, pô. Aí, quando termina essa explicação, os caras... Cara, eu só descrevi a anatomia. Não tem nada de genial no que eu falei. Pode acreditar. Nada. O que ficou claro apenas, o que elucidou foi, ó, turminha vai ficar de pé para andar, essa coisa toda. Mas a genialidade muitas vezes vem da simplificação de uma coisa que às vezes está nebulosa. Sim, e não necessariamente ter quadríceps é uma marcha comunitária, né? Então, assim, tá avançando. E aí, tem o quadríceps, é que você vai imaginar como que essa pessoa... Olha, uma pessoa provavelmente ela vai ter uma pelve antivertida. Por quê? Não tem o máximo, eventualmente não tem os isquiotibiais fazendo a função secundária, né, de extensão da pelve, como você falou. Então, a gente tem que pensar o quê? Quanto mais baixo, melhor. Então, se ele não tem glúteo, vamos supor que ele consiga ficar de pé. Que os isquiotibiais, a gente conversou nessa aula de mielo com o Francesco sobre isso. Lombar baixo, a gente tem a flexão do joelho, e o objetivo de examinar e ver a flexão do joelho é entender que tem os isquiotibiais mediais, que na ausência da força de glúteo máximo, ele faria essa extensão. Ok, beleza, isso está entendido? Tá bom. Então, como que essa pessoa vai andar se ela não tem glúteo médio? Ela não tem glúteo máximo, ela não tem médio. O glúteo médio é nervo glúteo superior. Mas, em geral, é fraco. L5, Em geral, é fraco. E ela faz verdade. o quê? O Oscila pra lombar caramba. baixo, ele anda oscilando. A marcha em Trendelenburg, com E isso duas... pode cair na prova, na Pode. prova de habilidade. Com as duas Pode muletas. cair, inclusive, na prova de marcha Pode sim. da questão da sua prova. Pode sim. Então, aqui, ó, nós estamos... Que você, querendo que tanto o residente quanto os pais, né, as pessoas com mielo, que a gente converse e ajude a pessoa a entender. Uma coisa que me incomoda, aí falando para os colegas que tratam, né, aí os colegas terapeutas e para os pacientes, a pessoa às vezes tem ilusão de que determinado tratamento cirúrgico ou órtese ou mesmo a fisioterapia que vai mudar o nível. Isso a pessoa precisa entender. Que não é por aí, né, Vini? Não, O que você falaria para uma pessoa que vem com isso? Eu sou sempre muito, assim... Pé no chão. Pé no chão, não, tem que... Antes de qualquer procedimento, etc., eu tento, né, deixar o mais claro que eu posso e ser muito, muito reto, naturalmente. Então, a gente não muda nível.
GMFCS, por exemplo. O paciente é nível 2, ele é nível 2. A curva de progressão no nível 2 nós conhecemos, e aí sim vai. Se ele é um mielo L3, sei lá, ele vai continuar sendo mielo L3. Neste caso em especial, vou aproveitar, deixa só, na mielo, se o paciente tiver a síndrome da medula presa, isso é legal para os residentes também, ele pode mudar de nível. Aí o quadro clínico porque pode haver piora. Então aí, né? paciente com mielo com espasticidade, questão para a vida. E para a vida, né? Por que você examina o reflexo do mielo em toda consulta? Escoliose progressiva, perda de nível motor, alteração do padrão esfincteriano, eventualmente. Padrão geniturinário. Hiperreflexia. Exato. São sinais de medula presa. Exato. E aproveitando também só o gancho, quer dizer, você não precisa pedir uma ressonância para saber que o paciente tem medula presa, turma. 100% dos mielos tem medula presa. Na ressonância. Na ressonância. Mas clinicamente não. Mas a síndrome da medula presa, ou seja, o conjunto de sinais e sintomas, nem todo mundo vai ter. Legal. Ok, mas... desculpa, não precisa pedir uma ressonância para me falar. Ela vai te confundir, na verdade. O paciente tem mielo, putz, na ressonância veio medula presa. Pede ressonância anual da coluna para ver medula presa. Aí não precisa, não tem necessidade. Por isso que a gente trata o paciente e não o exame. Não, isso em tudo. Né? Se você começar a dar exemplo de quantidade de fria que você se mete porque o colega pediu algum exame, o paciente já chega ali super... Ou quando chega o paciente lá nas redes sociais e fala, doutor, meu filho tem medula presa, o que tem que fazer? E você já pensa, meu Deus do céu, aí você vai ver achado de exame. Exato. Muito frequente isso. Muito exato. No consultório também, muito frequente. Legal. O paciente chega e te mostra, doutor, você quer ver o exame? Eu sempre falo, depois. Primeiro exame clínico. Não, perfeito, depois Fernando, eu vejo o exame. Baita lembrança boa. É isso. E eu queria puxar o gancho do que o Felipe falou sobre deixar o paciente não mudar de nível, porque essas duas síndromes, apesar delas terem faces diferentes em relação ao reflexo, a inibição ou não do segundo neurônio motor, as duas têm fraqueza, né? E uma coisa que eu sempre falo com os pais é o seguinte, a gente não consegue dar força para o músculo, ponto. Até que para quem tem paralisia cerebral, a gente pode treinar o músculo com muita dificuldade, né? O mielo, não. Mas eu digo, é um fortalecimento, assim, através de fisioterapia, igual qualquer paciente que não tem nenhum problema. Mesmo musculação, né? O paciente já adolescente e tudo mais. Ganhar força do músculo, uma musculação. Agora, não inervar o músculo. Agora, você não consegue injetar nada, você não consegue fazer nenhum tratamento cirúrgico que ele ganhe força, infelizmente. Então, ainda outra vantagem do espástico, além dele poder ter um tônus da musculatura antigravitacional, é você poder inibir se essa espasticidade for muito grande. Então, você tem a aplicação da toxina botulínica, do fenol, de substâncias que reduzem a espasticidade. Então, se aquilo for excessivo para o que você quer, você consegue usar e reduzir. Então, assim, essas vantagens, do meu ponto de vista, são muito grandes, né? Acho que isso faz muito sentido, né? Acho que... Vamos falar um pouco sobre os quadris? Pode ser o que você quiser, mas assim, eu acho que você pontuou uma coisa de espasticidade que a gente poderia concluir falando de risotomia. Porque a gente já fecha esse tema, assim. Perfeito. Tratar a espasticidade, o Vini levantou essa questão dos músculos antigravitacionais estarem usando a espasticidade, a criança, né, está usando essa espasticidade para ficar de pé. Isso, então a gente está vendo que a mesma questão que a espasticidade que causa deformidade pode também ser usada de forma positiva. Então, aí a modulação dessa espasticidade, se é com medicação, se é com toxina botulínica, e aí vem a risotomia dorsal seletiva. Bomba de baclofeno. Bomba de baclofeno. Exato. É bem lembrado. Bem lembrado. Legal. Então, assim, Vini, fala pra gente, assim, a gente já conversou aqui, demos opiniões, mas assim, você que falou que começou a tratar, foi no final do século XIX que você começou a tratar com Little, lá quando você estava lá quando Freud cunhou o termo paralisia cerebral. Não, bullying não, né, turma? Não, eu tinha entendido errado. O que você viu aí, assim, na sua experiência, sobre isso? Porque hoje a gente vê que, infelizmente, as pessoas, às vezes, elas criam muita expectativa sobre alguns tratamentos. E a gente precisa, às vezes, falar assim, olha, não é bem assim. Ou, às vezes, a pessoa está desacreditada e fala, não, isso funciona. Sim. Então, o que me dá medo são os modismos, né? E aí, a risotomia, ela está muito em voga. O que você já viu nesse período aí? Eu vou pedir
permissão, que talvez eu me estenda um pouco nessa resposta, mas tem primeiro uma coisa que eu acho que é importante enfatizar. Esses pacientes, eles não são ortopédicos, eles são neurológicos. Primariamente neurológicos, secundariamente ortopédicos. Perfeito. A gente não pode perder isso de vista, nunca. Né? Não é uma prerrogativa. Então, dito isso, preservar a força é importante. Mesmo que o cara seja fraco. Eu vou trabalhar com o que eu tenho. Então, antes de falar da risotomia, eu vou falar de alongamento de tendão. Cirurgia simples, cá entre nós. E eu vou chegar na risotomia. Qual é o maior medo que a gente tem? A gente que opera, os 3 operam. Claro. Vai lá alongar tendão. Aí você vai lá com a mão pesada e alonga demais. O que acontece? Não enfraquece? Super. Inverte a deformidade. Agacha. Não é? Agora é só mudar os nomes, pô. Exato. Entendeu? Quer dizer, peraí, tá bom, vou fazer uma risotomia. A risotomia, ela é, a princípio, definitiva. Cortou nervo, cortou. E como é que o pessoal começou a aprender com isso? Em 2002, quando eu estive em Chicago, já tinha essa discussão. Foi bem legal. O pessoal de St. Louis fazia, o pessoal de Chicago, não sei o quê, aquela conversa, né? E aí, eles começaram, bem na pré-história, na época do Freud e tal, eles começaram a fazer risotomia em pacientes graves, porque eles tinham esperança de justamente o paciente com muita espasticidade se beneficiar da risotomia, uma vez que a espasticidade era muito expressiva. E aí começou a perceber que, primeiro, perdia força, sim, dava uma derrubada, porque não era tão seletiva, é verdade. E segundo, e talvez mais interessante, entre aspas, boa parte daqueles pacientes de MFCS 4 e 5, que eram espásticos, na verdade eram mistos. A espasticidade era tão importante que a discinesia aparecia depois da risotomia. Aí, ó, pra tudo quanto é lado. Movimentos involuntários. Então você deixava ele mais fraco. Olha isso, deixava mais fraco e ainda vinha de cinesia para dar aquela bagunçada. Então aí falaram, não, peraí, não. Vamos, tira o pé um pouco aí, vamos ser mais seletivo, que eu acho que foi um grande avanço, sem dúvida. Que hoje eles falam em risotomia dorsal super seletiva. Super seletivo. O que me parece mais, honestamente, mais acessos menores simpático. E menos raízes e menos raízes envolvidas. É, porque não tem volta. Veja, eu acho que se a gente fosse, né, neurocirurgião, se nós fizéssemos risotomia, eu teria o mesmo medo, o mesmo respeito de quando eu alongo um tendão hoje. Quando eu alongo um tendão, eu alongo uma parcimônia absurda. Porque eu falo pro paciente... Melhor alongar de menos. É isso. Alonga de pouquinho. Se precisar alongar 3 vezes, não tem problema. É melhor do que alongar uma vez só e não ter volta. Melhor ficar um pouquinho de equino do que agachar demais. Eugene Black, 87, se não me engano, já falava isso. Sim. Um monte de gente já falava isso. O Gage já falava isso. Um monte de gente citou. Se precisar deixa um pouquinho de equino. Com equino você anda. Experimenta andar com o pé calcâneo. A gente viu essa febre de SPML, né? Sim. As pessoas vivem desses... Isso que dá medo, assim. E aí, hoje, no laboratório de marcha, a gente acaba vendo muitas crianças que foram operadas há 10 anos atrás por essa técnica sem parcimônia e que hoje estão agachadas. Poderiam ter sido operados por outra forma e ter agachado? Poderia. Mas quando a gente tem que ter mais cuidado. Sim, né? A gente não. tem que ter mais cuidado. Eu adoro a frase da doutora Mâncio. Mas alongar muito o tríceps é uma coisa recente mesmo. A gente não sabe que tem muito risco. Só da década de 70 que a gente sabe que é perigoso alongar demais o tríceps. E aí em 2015, 2020, 2023, tá o pessoal fazendo aí. Mas o pessoal confunde o tamanho da incisão Exato. com a gravidade ou a intensidade do alongamento. Exatamente. A incisão é pequenininha, Com doutor. Foi pouquinha coisa. Pô, cortou o tendão inteiro. Com uma agulha você consegue cortar o tendão inteiro, com furo. Pelo amor de Deus, gente. Quer dizer, e aí tem uma outra coisa, né? Quer dizer, o resultado de curto prazo. Exatamente. Para a família, você fala, não, melhorou 6 meses depois. Olha essa criança 2 anos depois. Sim. Aí aqueles alongamentos de pessoas e a criança com crouch descompensado, com tronco posteriorizado. Então, assim, a gente está falando aqui, é claro que o tratamento é difícil e essas condições são complexas. Tratar a paralisia cerebral, se você acha que, quem está ouvindo, né, que todos os pacientes do Marcos Vinícius têm o resultado que ele gostaria, os meus, o do Fernando, todo mundo, o Mielo, não é isso que a gente está querendo dizer. Só que a gente precisa frisar a importância de ter
cuidado com as indicações. Você precisa saber a dificuldade do que você está tratando, cara. A Tem que complexidade. saber a complexidade daquilo. Respeitar. Exato. Acho que a palavra que você usou, respeitar. Medo. Ter medo. Eu tenho respeito, ter medo. tenho mesmo. Quanto mais velho eu vou ficando, mais medroso eu tô ficando também. É isso aí. Totalmente. É isso. Totalmente. A gente tem usado muito gesso para fazer alongamentos. Crianças pequenas, assim, hoje, crianças com paralisia cerebral, pensar em fazer alongamento cirúrgico de tendão com 4, 5 anos, para mim, Felipe, isso é difícil de entrar na minha cabeça. Talvez adutor. O resto, sim. assim, talvez adutor de quadril. Sim. O resto, eu também concordo. E aí você fica naquela... Não, pais ficam... adutor com certeza, para vários casos. Exato. Porque, desculpa, eu estava pensando no tríceps. No tríceps, né? Né? Não, imagina. Adutor você pode usar para vários... Prevenção, o paciente com a subluxação, tá com Heimers, um quadril em risco, você fazer uma tenotomia de adutor nessa idade é super bem indicado. Lógico. Corrigindo o que eu mas pensei. é isso. Pacientes com equino, pacientes com alteração rotacional do membro. Você fica louco para fazer alguma coisa, mas eu sou bem claro com os pais, porque os pais... O questionamento é sempre o mesmo, né? Claro. Você faz ali o botox, você faz o gesso, você usa a órtese... Aí passa uns meses, doutor, mas ele ainda roda muita... Lembra que eu te falei que era assim e que até essa idade não dá para fazer muita coisa e que fazendo agora posso agravar um problema no futuro ou vai voltar tudo e vai ser desnecessário, né? Só para fechar essa parte de risotomia, né? A risotomia é, como ele fala, a risotomia dorsal, né? Então, da parte sensitiva. Então, assim, para aquele reflexo aferente, o reflexo do estiramento, você está tentando inibi-lo, né? Hoje em dia... Com a monitorização neurofisiológica, você também melhorou essa questão. Fazendo propaganda para Emília. Isso a esposa dele trabalha com isso. Top. Quantos por cento que ele vai ganhar de comissão? É justo. Pessoal, ótimo. Pode indicar. Tem que ficar bem, cara. Sem estresse, doutora Emília. Tá? Mas realmente... E assim, a nossa mensagem aqui não é nada contra a risotomia. Adoro risotomia, indico. E essas indicações, como o Vini falou... Eu queria só ouvir dele essa questão do que ele viveu. E as coisas mudam, né? A medicina ela é das verdades transitórias. Claro, né? claro. E o Gillette mesmo, que é um dos centros dos Estados Unidos que mais fazem risotomia, nos últimos trabalhos apresentados no Congresso Americano, da Sociedade de Paralisia Cerebral, eles estão fazendo para hemiparéticos, para tetra, para DI, mas a gente sabe que as coisas elas têm que ser extremamente bem indicadas, porque o risco de... Bem indicadas, bem realizadas, bem alguém tem feitas, experiência. O paciente correto, a cirurgia correta, com o paciente correto, tem a questão da curva correto. de aprendizado também. Exato. Você veja, antes do PON7, por exemplo, eu não quero mudar de assunto, mas eu fui treinado para fazer liberação pós-medial lateral em pé torto congênito, fiz inúmeras, mesmo, muitas. Mudou, a gente aprendeu, curva de aprendizado, segue o baile. A medicina envolve isso, né, Vini? Você tem que ter a humildade de saber. Claro. Sempre fiz, sempre deu certo. Às vezes tem uma coisa que dá mais certo. Vai dar mais certo, exato. E aí, neste quesito, eu quero enfatizar algo que, infelizmente, é muito caro, mas que eu acho que é a grande alternativa à risotomia, na minha opinião, que é a bomba de baclofeno. Eu vi alguns casos lá em Chicago, em 2002, e a bomba de baclofeno... dentro do que existe, pelo menos do que eu conheço, na minha opinião, neste aspecto, é a melhor opção. Porque você controla a dosagem, é reversível, você consegue aumentar e diminuir, é fantástico. A grande questão é muito cara. Infelizmente, é muito caro. Qual a indicação ideal? Na verdade, quando você pensar na risotomia, pensa na bomba de baclofeno. Arredondando demais, tá? Mas para facilitar o entendimento, né, do nosso amigo que está assistindo, pensou na risotomia, pode pensar na bomba. E é factível, né? Nós temos colegas neurocirurgiões aqui em São Paulo que fazem bem feito. Muito bem feito. E o que a gente escuta dos pacientes, dos próprios colegas, que as complicações são muito, muito pequenas. Não, o controle clínico é muito mais na mão. Você tem o paciente mais na mão, tem mais o resultado na mão. O grande viés negativo continua sendo o custo, infelizmente. No dia que, eu tenho certeza, no dia que a bomba for menos inacessível, ela vai popularizar. Não tenho dúvida disso, honestamente. A minha experiência com isso é pequena. Acho que de todos, na verdade, né, Fernando? Todos. Acho que assim, a gente sofre questões de pressão de todos os lados. Assim. Tratar criança, em geral, é para quem gosta muito. Porque, sem querer
fazer crítica, mas já fazendo, assim, em geral, o mercado, ele valoriza pouco essas coisas. Então, você ter uma bomba cara, você ter tudo isso, é porque a pessoa não está dando importância para aquilo ali. Porque aquilo é importante, entende? Então, aquilo tinha que ser prioridade, a gente tinha que ter mais pessoas treinadas, preparadas para fazer, mas as pessoas não se interessam por quê? Mas, ó, em que se pese, a gente faz medicina no Brasil, o Brasil não é para amador, né, turma? A gente mora num país difícil. Paciente, né? Para todos é difícil, não só para o médico. Mas quando você vê os custos da bomba de baclofeno fora, em países, né, em tese mais desenvolvidos, eles também são caros, infelizmente. Então tem esse viés, neste caso especificamente, acho que do produto, eu não sei exatamente onde pega, mas é uma queixa universal, não é só brasileira, não. Perfeito. Vamos falar então sobre as patologias específicas, né? Vamos falar, eu acho que o grande foco é o quadril, mas vamos de proximal para distal? Vamos falar da coluna, da escoliose neuromuscular, da cifose no paciente com amielo, que é bastante comum, a cifose lombar. Vini, fala pra gente aí. Eu vou apelar pro começo da nossa conversa. Vamos comparar 2 troncos de um paciente com paralisia cerebral e um paciente com mielomeningocele. O paciente com paralisia cerebral, ele nasceu com alguma alteração na coluna a princípio? A princípio, não. Então, ele vai ser vítima do desequilíbrio muscular, da espasticidade, da imaturidade de reflexos de postura e assim por diante. Às vezes até da hipotonia, né? Da hipotonia, pode não ser espástico, mas pode ser hipotônico. Para facilitar, talvez, não sei, eu vou pensar na maioria, que é espástico, a maioria só para, claro, né, para a gente poder comparar, mas sim, sem dúvida. 70% espástico. Né? Então, imagina um paciente espástico com reflexos posturais imaturos, um desequilíbrio muscular importante, eventualmente com ou sem alteração cognitiva e assim sucessivamente. A fisiopatologia dessa deformidade vai advir desse desequilíbrio. A espasticidade, etc., vão gerar, né? Ainda se a gente quiser somar outros fatores, como fatores infrapélvicos, imagina que um quadril esteja alocado e outro não. Então a pelve inclinou pra caramba, a coluna vai junto, e assim vai. Tá? Então esse é um aspecto. O outro aspecto é o mielo, vamos usar o mielo como referência. A coluna desse paciente nasceu dita normal? Não. Já começa por aí, quer dizer, faz parte dos disgrafismos, como você bem citou, quer dizer, dos defeitos de fechamento de linha média. Então, esse paciente já tem uma alteração morfológica de início. Né? Tem a medula presa. Não tem a síndrome, necessariamente, mas tem a medula presa, ou seja, tem deformidade das vértebras. Está ancorada, vértebras alteradas, quer dizer, a partir daí, a fisiopatologia dessas deformidades, naturalmente, tem um outro aspecto, tem um outro andamento. E, é claro, o prognóstico também vai ser diferente. A gente sabe que tratar, por exemplo, coluna de paciente com mielo, os coluneiros podem falar isso, né, de maneira extremamente difícil. Eles têm muito mais tendência, quando necessário, a operar coluna de paralisia cerebral e ter uma certa parcimônia na hora de indicar procedimentos em mielo. Por quê? Porque a morfologia desse paciente com mielo já é alterada de base. Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Você falou uma coisa legal, que às vezes o quadril luxado pode estar implicando uma coluna deformada. E o contrário também acontece. Sim, né? E o quadril? Isso acontece com frequência. Com frequência. É o fator infrapélvico alterando aí o equilíbrio de tronco, né? E o Fernando chamou a atenção aquela hora, então acho que agora, se a gente conseguir, né, deixar claro a mensagem dos quadris, da diferença dos quadris da mielo e da paralisia flácida, aliás, paralisia flácida e a espástica, sim. A gente já traz uma mensagem super positiva aqui, que eu acho que já vale a nossa conversa. Legal. Também vou apelar um pouquinho da nossa conversa pré aqui, que eu acho que acho que pode ser um exemplo bacana de dar, né? Às vezes a gente dá essa aulinha, conversa com o pessoal, então eu costumo colocar 3 radiografias de quadris luxados, com aspecto muito semelhante, de preferência assim, idades parecidas, né? Então, e aí eu peço pro pessoal da conduta, ó, fica à vontade aí, fala o que você achar, tiver na cabeça, né? Vem Salter, vem Chiari, vem tudo que tem direito. Você só joga a corda. Varizão. Você joga a corda e fala pro presidente, se enforca. Brilha, vai lá e brilha. Se enforca. É barato, é muito legal. Agora eu se consagro. Se consagra. E aí eu deixo o pessoal falar e tal, e aí eu
Fala, ó, tá bom, turma, legal, mas é o seguinte, ó, esse primeiro raio-x aqui, ó, esse quadril luxado é de uma paralisia cerebral, espástica e tal. O do meio é uma paralisia flácida, é um mielo. E o terceiro é uma displasia de desenvolvimento do quadril. O paciente nasceu, né? E aí, mudou a conduta ou não? Pô, claro que mudou a conduta. E aí eu pergunto, por que mudou a conduta? Já que a radiografia está demonstrando 3 quadris luxados. E eu te respondo, porque a fisiopatologia dessas deformidades é completamente diferente. Não posso comparar banana com laranja com goiaba. E para muitos pais e para muitos colegas, isso não entra na cabeça. A pessoa vê o raio-x e ela fica... A pessoa não consegue entender que são condições diferentes. Totalmente diferentes, totalmente. Exato. E aí você fala assim, no paciente com a paralisia cerebral e com o quadril luxado, você não pode chamar isso de displasia do quadril. Nunca. Apesar do acetábulo ser displásico, Sim, etc. claro, claro. O termo é uma coisa, mas a entidade displasia do Perfeito. desenvolvimento do quadril é totalmente diferente de uma luxação paralítica do quadril. Isso. Qualquer outro motivo. Cerebral outra palsy hip circunstância. dysplasia, né? Como o americano fala, né? É outra Exatamente. circunstância. Então, veja, quando você pega um paciente com paralisia cerebral, ele nasceu com quadril luxado, necessariamente? A grande maioria não. Ele foi desenvolvendo a deformidade em razão da espasticidade, todo o quadro neurológico. O paciente com mielo, especialmente o high level, já nasceu com quadril luxado? Provavelmente sim. Ou locado mais luxável, instável de alguma forma. Flácido. Flácido, portanto, claro, perfeito. E na displasia do desenvolvimento do quadril, claro, é autoexplicativo, quer dizer, a morfologia desse quadril foi alterada, enfim, por N razões. Vou enfatizar um pouquinho agora, vou esquecer um pouquinho da displasia do quadril em si. Quer dizer, Displasia do desenvolvimento. do desenvolvimento do quadril. Vamos pensar na PC, na paralisia cerebral e na mielo para focar um pouquinho nisso. Quer dizer, na paralisia cerebral, a articulação teve a chance de ser dita normal. Na mielo, eventualmente isso pode ou não ter acontecido. E mais ainda, isso eu acho que é legal de enfatizar, na fisiopatologia da deformidade, na espasticidade, os músculos têm uma importância muito grande. A gente não fala, o adutor elipsoas encurtam, etc. Perfeito. Na mielo, não. Essa importância é muito menor. A maior parte da deformidade na mielo é articular, capsular, de alteração articular em si. Não necessariamente por desequilíbrio muscular. Claro, alguém vai falar, não, peraí, se eu tiver adutor e não tiver glúteo médio, vai luxar. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Aquela história de por que o lombar alto luxa mais do que o torácico. Exato. Questão de prova, né? Você sempre pergunta, quem que luxa mais, lombar alto ou torácico? Lombar alto. Perfeito. Não é isso? Perfeito. Não, Não, perfeito. perfeito. Porque ele tem a força deformante, não tem a força estabilizadora. Desequilíbrio de agonismo e antagonismo Exato. de alguma forma. Sim. Perfeito. Mas você pode ter esse agonismo e antagonismo desequilibrado e o quadril tá lá locadão, tá bonitão, né? Tá lá. Que às vezes luxa, às vezes não. E vai embora. A deformidade na paralisia flácida acaba tendo um componente articular muito importante e que a gente eventualmente não dá o devido peso, o devido valor. Então, para dar um exemplo prático, quando eu opero paralisia cerebral, quadril luxado, a grande, enorme maioria dos PCs que eu opero, eu não abro cápsula, eu não mexo. Eu faço a osteotomia, o balanço muscular, a pelve e assim por diante. Mas eu não olho a articulação, na enorme, massiva maioria. Na mielo, primeiro, as indicações são muito menores. E aí tem um trabalho bacana da Ana Paula, 2001, se não me falha a memória, Ana Paula Gabrielli, um beijo para ela, lá do sul, de Caxias, que relaciona prognóstico de marcha com luxação de quadril. Ela mostrou claramente que a luxação de quadril não modifica o prognóstico de marcha. O que atrapalha, na mielo, o que atrapalha, qual que é o ponto, né, de fragilidade? A deformidade fixa, estruturada. Se o meu quadril luxado está em adução e flexão fixa, isso não é legal. Ok, preciso ajudar.
E aí, o que você vai fazer? Você vai abrir essa articulação e vai pôr no lugar e não sei o quê? Você vai fazer uma extensora, derrotatória. É isso. Valgizante, vai fazer alguma liberação de partes moles, via de regra, claro. Mas você não vai estar tão preocupado em colocar este quadril no lugar. Essa é uma diferença seminal entre uma patologia... Exato, não é esse o ponto. Né? Agora, Reconstruir o quadril da Mielo é uma exceção. uma tremenda exceção, eu diria. Se me permite, eu colocaria isso até de uma maneira um pouco exagerada, porque é para deixar bem claro, sabe? Quer dizer, as indicações são mínimas e quando tem, questiona umas 2 vezes aí, entendeu? Porque pode ser que, né, tenha passado aí alguma observação. E isso é muito importante, essa mensagem, porque a gente sabe que o país é imenso. Claro. E as pessoas, às vezes até querendo ajudar, se disponibilizam a tratar coisas que elas não sabem tratar. Porque naquele momento, isso eu sei porque eu já vivi isso, eu já fui o médico que trabalhava no interior e era ou eu ou ninguém pelo paciente. E o cara quer ser heróico. E aí ele tá lá no interior de Minas e ele falou assim, não, vou reconstruir um quadril, eu sei, eu já reconstruí. Mas não tem indicação de reconstruir. Então assim, não operar, às vezes, é mais fácil do que indicar uma cirurgia. É muito mais difícil você aprender a indicar. Então, essa mensagem, assim, do quadril da Mielo, ela é muito, muito importante a gente deixar isso aqui, assim, repetido, bater forte nesse ponto, assim. E suplementando, quer dizer, para dar um exemplo agora cirúrgico, né? A gente tem, por exemplo, muito mielo que às vezes tem, como eu falei, flexoadução e tudo mais. Adianta aos meus amigos, na hora que você for tratar partes moles desses pacientes, se você acha que você vai alongar o elipsoas e o adutor, como você faz em paralisia cerebral, e o quadril vai melhorar a posição, seja ele luxado ou não, eu já te adianto, isso não vai acontecer. Se você não fizer uma capsulotomia, se você não chegar na articulação e liberar essa articulação efetivamente... Por causa do componente artroglipódico. Exato, da cinesia Você já fetal. falou. Exato, Essa questão de acometimento motor e a cinesia fetal, isso é importante, né? Isso é importante. É exatamente isso, Fernandão. Lembrando que não é a mioplasia, né? O residente entender Não. que essa questão uma síndrome da acinesia. É uma síndrome assim artrolipódica. como a Exatamente. Exato, é uma síndrome de origem E neurológica. você trata uma criança aqui com mielo, vou te pôr um exemplo, tá? É um paciente mielo que tenha ali quadríceps, tenha tríceps ural. Mielo forte. E aí, e mielo que bom. tenha uma displasia, uma subluxação unilateral de quadril. Bebezinho, falando. Bebê. Poxa, Seria eu tô como tentando, eu vou te falar de coração, eu tô tentando glúteo, lembrar, se é um paciente... seria uma DDQ. Vamos imaginar certo? um sacral, isso? Assim, não é porque ele é mielo, se ele for um mielo sacral baixo, não é por isso que ele não possa ter uma displasia de quadril não, perfeito. normal. Mas ele é um mielo, só para entender, é um mielo sacral, level, né? um sacral. Força de glúteo é sacral. Glúteo, Olha, vou repetir o que o livro me manda falar. E que eu acredito também, obviamente. Até onde eu sei, e na prática me parece, Pavlik para neuromuscular não funciona. Então, eu nunca tratei nenhum paciente neuromuscular com este fim, naturalmente, usando Pavlik. Nunca tratei. Se alguém tiver experiência com isso e quiser dizer... Esse paciente nunca chegou ao meu consultório. Minha dúvida é, será que isso não pode ser só uma displasia de quadril normal? Não, acho pouco provável. Porque não impede que um paciente tenha, se ele for um paciente pélvico. Não impede. Mas aí eu vou remontar, na época do Freud, Dr. Little, sacana. Eu lembro dos meus professores de propedêutica, falando que na medicina, raramente você tem soma de patologias, que na verdade... Se você tem uma determinada patologia, ela quase sempre justifica o quadro clínico que está sendo apresentado. Então, para eu chegar à conclusão que um paciente mielo também está tendo, sei lá, DDQ, eu vou perguntar, é menina? É pélvica?
Primípara. Primípara. Exato. História familiar positiva. Exato. Entendeu? Quer dizer, eu tô tipo... Eu preciso achar... entendeu? Você vai ter que me convencer de que tem uma outra patologia, né? Exato. E assim, e mesmo assim... E assim, desculpa, eu te dei foi um caso excepcional. É legal, não, mas legal, é só legal. para pensar a respeito. Né? Legal. Mas a via de regra não se coloca public. Não. Da mesma forma como via de regra não se reconstrói. Mas os sacrais são um caso à parte, assim. Aí quando a gente começa a conversar de exceções, a gente passa a poder ponderar tanto fazer um tratamento preventivo, não preventivo, mas em bebê, no caso, né, um public, quanto eventualmente uma prótese no futuro, porque ele tem glúteo. E uma coisa que talvez não tenha ficado claro para o residente, a gente falou, mas de novo, for dummies, sendo bem direto, assim. Você reconstruir um quadril de uma pessoa que tem um glúteo fraco, esse quadril vai sair de novo do lugar. Vai sair. Não faça isso. Vai sair. Com força certeza. no mínimo, né? No mínimo grau 4, mas preferencialmente grau 5. Sim. E aí é o paciente que, na verdade, né, cá entre nós, não vai luxar, em tese. Exato. Né? Em tese. Nem deveria ter luxado. Né? Tem eventualmente algum outro fator. Pode ser, claro, mas não é um paciente elegível comumente à luxação. E só para responder um pouquinho mais sobre o Pavlik, a provocação que foi bacana, foi legal. Quando a gente fala sobre, na aula de displasia do quadril, né, vocês colocam lá indicações para o Pavlik. Tem um slidezinho, não tem? Aí tem as contras, né? E tem as contras, não tem? Nas contras tem um monte de coisa lá, não tem? Incluindo hipotonia, paciente neuromuscular, quer dizer, a literatura já embasou bem isso, né? Eu acho que, só para deixar uma mensagem nesse aspecto, é bem claro, quer dizer, vou arredondar. Esquece o Pavlik. Tira ele do raciocínio, a princípio, perfeito, no paciente neuromuscular, porque, de fato, a literatura em base e a prática também não tem espaço para isso. E no quadril subluxado ou luxado no paciente com paralisia cerebral, Vini? Cara, eu vou te falar, tô gostando, né? Porque ainda a curva de aprendizado de novo, né? E aí eu quero deixar claro. No paciente de ordem neurológica, é legal ter resposta rápida de deformidade. A gente tem que aproveitar aquela fase mais plástica do cérebro para dar estimulação, feedback positivo, colocar esse paciente, né, para responder às estimulações de uma maneira otimizada. Mas quando há espaço, e aí eu vou abrir uma exceção, me agrada muito a ideia do trabalho eu acho que eu vou falar errado, Portinaro? De epifisiodese, que teve lá no congresso com a gente. Cara, gente boa demais. Sim. De epifisiodese do fêmur proximal em PC. Essa ideia me agrada. Não sei se daqui a 10 anos não me agrada tanto. Mas hoje depois ela me agrada. Depois que você tiver que tirar um daqueles parafusos. Põe de titânio que facilita. Não sei, mas assim, pensa comigo. Pô, você pega um paciente M4-5, artigo dizendo de 78, 90% às vezes de luxação. Aí você fala, pô, não tem deformidade estruturada, mas tem um colo valgo, porque vai fazer valgo. Se eu varizar esse quadrilzinho sem quebrar, sem osteotomia, pô, não é atrativa a ideia? Adoro. Pô, eu também, acho legal pra caramba. Eu acho que a gente vai passar por um ciclo de indicações precoces de epifisiodese, para fazer curva de aprendizado também, porque pelo menos eu não conheço ninguém, exceto um ou outro, claro, fora, que tenha follow-up tão longo, né? Que diga, não, operei 200 quadris, eu não conheço. Se tem, desconheço. Eu tenho pouco quadril operado ainda e com follow-up muito curto. Então eu não posso dar uma de, vamos lá. Mas os resultados iniciais são muito atrativos. Me agrada muito a ideia de fazer... Eu acho que um dos caras que mais fazem isso no Brasil, que começou cedo, é o Davi Moshi. Talvez o Davi, lá verdade. em Fortaleza. É verdade, faz bem muito, lembrado. Cara. Ele gosta dos resultados. Ele é um cara que... Ele é pode dar um testemunho legal sobre isso. Bem lembrado. Um dia vamos chamar o Davi para estar aqui, né? Cara, mas ele tem que vir com aquela gravata que ele usa. Perna longa, Tasmania. Ele acredita boa demais. Não, ele tem um follow-up legal. Mas eu acredito muito nisso, Vini. Eu também. Eu acho me agrada. A gente caminha, né? Então, pra ter aí coisas mais qual que seria a sua indicação, assim, da sua rotina para epifisiodese? Para epifisiodese, eu tenho indicado... Do fêmur proximal. Cada vez mais cedo. Não tenho uma idade, honestamente, para cravar, tá? A idade tal, não tenho. Eu tenho que relacionar
capacidade da família de cuidar, naturalmente, o quadro geral, né, cognitivo, essa coisa toda. Prognóstico de marcha. Prognóstico de marcha eventualmente. Agora, GM 4 e 5, GMFCS 4 e 5. Você sabe que o risco de luxação é alto? Imenso. Sei lá, fazendo fisioterapia, fazendo o maior esforço, não sei o quê, todo mundo, né, imbuído de ajudar esse paciente da melhor maneira possível, mas eu repito, é um paciente neurológico, ele é ortopédico secundariamente, o cérebro está lá te derrubando a cada segundo de alguma forma. Ou se eu consigo, de alguma forma, evitar que esse colo valgize demais, diminuindo esse ângulo cérvico diafisário, sem osteotomias, sem gerar procedimentos maiores, eventualmente podendo fazer a troca do parafuso, porque, claro, a criança vai crescer, com incisões pequenas, etc. Eu não sei, para mim faz muito sentido. Então, eu tenho tentado indicar mais cedo. Quando o GMF5 e já está me dando algum sinalzinho, e quando eu digo sinalzinho, assim, olha, Heimers acima de 10, 15, mas não está luxado. Claro, eu não vou esperar luxar. Aí perde o sentido. Não faz sentido. Não faz sentido, né? O teu adutor está funcionando bem ou não? Geralmente eu associo um botox, se estiver abrindo bem, boa abdução, eu aproveito que está anestesiado e faço um botox. Que ainda não tem contratura. Exato. Porque você pode ter dor, não sei o quê, e aí o paciente... Se tiver contratura, você já faz a tenotomia, talvez? Ou não? Se tiver, sim. Mas a gente tem conseguido pegar bem cedo e fazendo cedo. E tem que lembrar também, uma coisa que também a gente subestima. A espasticidade, ela é humor dependente. Sim. Sensorialmente. Quer dizer, se eu tô com dor, a espasticidade aumenta. Se eu estou excitado, a espasticidade aumenta. No exame, às vezes, fica super estimulado. Às vezes, não sempre. Sempre. E é aquele problema. Dor leva a espasticidade leva a dor. E aí a deformidade aparece. Um ciclo vicioso. Exato. Mas aí, só fazendo um adendo, assim, eu tenho algumas crianças que eu acompanho em GMFCS 5, novinhas, que fizeram risotomia recente, e que foi uma indicação boa. Nem foi minha indicação, não estou querendo puxar sardinha pro meu lado. Foi o neurocirurgião que indicou bem, fez bem. E eu estou ansioso para ver como que essas crianças vão evoluir. Longo, porque parece que, assim, as forças deformantes estão fora. Legal. Então, assim, há uma chance desses quadris evoluírem melhor, assim. Então, pensando, eu acho que a ideia é a mesma, né? Claro. A gente prevenir essas luxações. E aí, assim, só para a gente... se vocês quiserem falar mais alguma coisa de quadril, fica à vontade. Mas, se não, vamos passar para joelho, tornozelo e pé. Eu acho que, na verdade, o quadril sendo o foco aqui, eu acho que a gente podia falar um pouco mais. Reconstrução do quadril no PC. Tá bom. E talvez abordar o assunto de prótese. Tá bom. Ótimo. Boa lembrança. Não tinha esquecido. Ótimo. Boa lembrança. Obrigado, Fernando. Fala da reconstrução. Em que situações você reconstrói o quadril? Se sempre, quais são as contraindicações, eventualmente. Quando você pensaria numa artroplastia de quadril? Vamos lá. Em relação à reconstrução, eu não lembro agora... Quem que falava isso? Um colega muito antigo. Me desculpa não lembrar a citação. Eu lembro do pessoal falando quadril em PC. Quadril em PC. Quadril bom é quadril no lugar. Ponto. Quadril fora do lugar em PC, não. Então, todo esforço deve ser, na minha opinião, concentrado no sentido de dar um quadril para esse paciente. Independente da idade, não quero exagerar, claro. Se é um paciente adulto, adolescente, com uma cabeça muito degenerada, a despeito de haver, né, colegas que fazem, mesmo nessa circunstância, a tentativa da reconstrução, a gente vê que a maioria, neste aspecto, não vai tão bem. Você acaba até, inclusive, gerando dor e tudo mais, e o paciente não evolui legal. Mas sempre, independente aí sim da idade, que o quadril estiver luxado e a cabeça for relativamente viável, o paciente tem condições clínicas de ser operado e tudo mais, eu gosto da ideia de tentar dar um quadril para esse paciente. Eu gosto muito. Então, eu tento. Eventualmente, em um outro paciente que eu reconheço pode ser questionável, mas eu tento sim. A reconstrução. A reconstrução, isso. Sim. Agora, vamos imaginar o quadril em tese que não é passível de reconstrução, né? Aquele paciente que passou, né, daquela hora e tal, e tá com dor, né? Tá sintomático. Lembrando, a dor aumenta a espasticidade, foi o que o Fernandão falou, e é perfeito, quer dizer.
quase todas as condutas versam sobre artroplastias de ressecção. E eu entendo, claro, né? Paciente espástico, capacidade funcional eventualmente questionável. Mas, pô, esse cara tá com dor. A gente precisa dar condições humanas para esse paciente viver. E não dá para viver com dor, com todas as incapacidades eventuais e ainda com dor. Quer dizer, poxa, não, na minha opinião, isso não é humano, né? Então, as artroplastias de ressecção vieram para tentar ajudar esse paciente, né, que... Ocorre que a frase quadril bom é quadril no lugar me agrada mais do que tudo. Então, honestamente, apesar... E eu não tenho nenhum follow-up sobre isso, conheço alguns colegas que têm. Em 2018 eu fui para Exeter, na Inglaterra, ver uns caras fazerem e tal, foi uma experiência bem legal. Eu acho que o futuro está nas artroplastias de substituição e não de ressecção. Talvez a gente indique mais cedo, a gente tendo insumos, né, próteses de tamanhos adequados, com acetábulo mais adequado, com uma técnica que possa ter sido desenvolvida de uma maneira, enfim, própria para esse perfil de paciente. Se Deus quiser, eu acredito, uma hora talvez a gente pare ou diminua drasticamente as artroplastias de ressecção e para os pacientes que não são passíveis de reconstrução, a gente substitua esse quadril por uma prótese total, claro. E aí, só para não deixar passar, e com todo respeito a quem acredita, claro, mas artrodese não, né? Desculpa. Artrodese não, só para aproveitar o tema. Haverá quem defenda, tenho extremo respeito por quem defende, mas artrodese é uma cirurgia, brincadeiras à parte, do capeta, né? Pelo amor de Deus. Para qualquer segmento. Não, e outra coisa, o que a gente quer é que esse quadril tenha mobilidade para um GMFCS5, né? Um mínimo de higiene, troca de fralda, posicionamento no leito. E a artrodese, ela não vai dar isso, ela vai melhorar a dor só. Isso não é o que a gente quer só para esse paciente. E olhe lá. Exato. Enfim, mas se for para tratar alguma coisa. E pensando nesse paciente complexo, né, resumindo o que você falou, assim, o que me frustra um pouco ver que fora de São Paulo faça-se tanto artroplastia de ressecção. Isso em centros grandes até. Sim. Aqui em São Paulo a gente tem uma tendência maior de reconstruir. Eu lembro... Vários colegas de fora vinham me perguntando, e aí, mas vocês reconstroem esses quadris adolescentes? A gente reconstrói bastante. Não é também nenhuma garantia de sucesso. Eu tenho uma tese de mestrado de uma colega que levantou os casos dos últimos anos lá na CD. 30% desses quadris reconstruídos na adolescência, eles mantêm dor, mas é melhor do que 100%. Então você tem 70% melhorando a dor. Ou seja, tem 30% que ainda são um problema. E desses 30% que são um problema, enfim... A artroplastia total do quadril, prótese total do quadril, os colegas do exterior, cada vez mais artigos robustos, com follow-ups grandes, mostrando inclusive próteses totais convencionais, não constritas. Sim. Mesmo em pacientes espásticos, e elas têm bons resultados. Então a gente tem que colocar isso no radar, tem que oferecer isso para o paciente. Sim. Então assim, claro... Que nada é definitivo, porque é um paciente complexo. E a gente ainda está aprendendo, né? Mas eu acho que tem que ser oferecido. Tem que ser oferecido. Assim como tudo a gente está aprendendo. Não, exato. Claro, a gente vai morrer aprendendo, claro. Exato. E não tem conduta que seja igual para todos, né? Cada paciente tem uma demanda diferente, um momento diferente, uma indicação diferente. Agora, para aquele paciente certo, no local certo, no hospital certo, na família certa. Tem todo um contexto. Exato. Agora... Há quadris que a gente poderia, de alguma forma, pensar em vez de, desculpa o termo, né, jogar fora, substituir, pô. E esse paciente vai manter mobilidade, posicionamento. E é uma ilusão achar que a ressecção resolve a dor. Porque a artroplastia de ressecção ela não resolve a dor. Não resolve contratura. Não resolve contratura. Esse é péssimo. Então o paciente às vezes fica numa adução pior, com o membro muito mais curto, com uma dificuldade de mobilização. Então, e com dor. Com dor. Tem um trabalho da época do Freud, do Dr. Little, quando eu era R4. A gente... imagina, tô brincando. A gente fez também um segmento lá na Escola Paulista de pós-operatório de Castle, né? Castle Schneider. Conclusão. 6 meses em média para melhorar a dor. 6 meses. Paciente com dor, para depois dessensibilizar, enfim, e o paciente aí sim ter algum benefício realmente palpável da melhora da dor. Nesse meio termo,
as contraturas já voltaram, eventualmente, o cara já entrou em adução de novo. Quer dizer, não é... geralmente são pacientes muito espásticos, né? A gente está falando de adultos muito espásticos. Sim. Agora, devido ao adiantar da hora, se a gente quiser falar de mais temas, a gente vai ter que se prolongar muito. Daria pra gente, acho que assim, talvez pincelar alguma coisa. Contratura em flexão dos joelhos é o mais comum, tanto no espástico quanto no flácido, né? Verdade. Lembrar de ter um cuidado com o alongamento de isquios, muito cuidado, né? Principalmente no mielo, que tem essa versão pélvica, né? Que ele vai mudar a versão, né? No PC também. Então, tomar cuidado com aquele alongamento indiscriminado, né? Então, o Felipe lembrou bem, a gente lança a mão de gessos seriados para alongamento. Muitas vezes é melhor do que você propor um alongamento cirúrgico, né? Para correção de flexo de joelho também funciona, né? Dependendo da idade. Exatamente, né? Nos pés, eu acho que PC... Variações de equino, né? Equinovário, equinovalgo. Exato. A grande maioria são variações de equino, também na mielo, na verdade, né? Qual que é a deformidade mais frequente? Pode cair na prova, a gente já falou aqui. Qual é a deformidade mais frequente do pé do mielo? Equino. Qual é a deformidade mais frequente do PC? Equino. Variações de equino. São diferentes. Um por desequilíbrio de força, lembrar da sensibilidade, né, do mielo, risco de artropatia de Charcot, de osteomielite, necessidade de ortetizações. Evitar artrodese no mielo. Articulações artrogripóticas no caso do mielo, é diferente do PC. Exato. Lipossubstituição. O mielo é interessante você ortetizar para evitar escara, né? Então, às vezes você tem um pé balante, é legal, pé, né, que ele não tem movimento nenhum, mas você ortetiza e fica ok, né? Não vai ter escara pela questão sensitiva. Desculpa, eu tô lembrando de uma conversa que eu tive com um colega experimentado à época, que não se conformava... Na época do Freud? Do Freud, Não tão, enfim. E que ele não se conformava de fazer liberação anterolateral do tornozelo em lombar baixo. Porque, o cara tem tibial anterior e... né? Tá pensando igual as mães. Tem tibial anterior. Desculpa, mas... Não, vai tirar o movimento, não sei o quê. Eu falei, não, agonismo sem antagonismo, nesse caso não serve pra nada. É melhor não ter os dois. E aí você ajuda teu paciente a ortetizar, etc, etc. E digo mais ainda, o que eu falei do quadril, tem que chegar na cápsula, abre a tibiotársica, não adianta só pegar o tibial anterior e não vai funcionar, porque a articulaçãozinha vai ficar lá em calcânio até... Então, a não ser que seja muito novo, né? Que você está fazendo muito novo. A indicação acaba sendo pela deformidade, porque nem todo lombar baixo vai eventualmente desenvolver o pé calcânio. Então, a não ser pela presença da deformidade, eu raramente opero esses casos. Eu opero realmente apenas com a deformidade, né? O não uso da hora. Exato. E aí, se eu tiver que abrir, eu vou fazer o tibial anterior, extensor dos dedos, todos os agonistas primários e secundários daquele movimento e a articulação. O objetivo é um pé balante. Tenotomia ou tenectomia. Exato. Né? E o colega não se conformava. Não, como assim? Vai perder o movimento, não sei o quê. Ele já não tem. O doutor Luciano Dias que fica assim, né? Chega a espumar no canto da boca para poder falar sobre isso, né? Ele fica bravo. Muito bom, cara. O conteúdo foi impressionante. A gente propôs esse tema e é um tema que a gente estava na dúvida se ia falar o suficiente, se não ia. Achei que foi espetacular, assim, o quanto a gente conseguiu sintetizar isso. Eu acho que para o residente fica muito bom. Para quem é familiar de alguma dessas patologias vai entender muito melhor. E, cara, ter experiência de alguém com tanta conhecimento nisso. Um velho, você quer falar? Não, cara, de forma nenhuma. Nada. O cara... Aqui nós estamos em casa, cara. Aqui tem casa. O cara é santista, né? Não precisa falar mais coisa, né? Não conheço santista novo, né? Se meu filho estiver assistindo agora, ele vai ficar bravo. Mas eu fico muito feliz pela sua presença. Você é um cara que, eu já falei muito isso, é um cara que eu admiro demais. É uma ótima pessoa, ótimo... Putz, a gente tem pacientes em comum e eu gosto muito de você como pessoa e me espelho muito em você como ortopedista pediátrico também. É um prazer tê-lo aqui, Vini. O Fernando deu uma licencinha pro lado para eu apertar também. Não precisa, você sabe. Mas obrigado, Vini, obrigado de verdade. Você sabe, né, a felicidade que é poder compartilhar com você, né? E esse momento foi sensacional. Hoje eu acho que a gente conseguiu, depois de ter falado sobre paralisia cerebral, depois sobre mielo, fazer agora esse apanhado. Acho que fomos muito felizes no tema. E você,
Que engrandeceu. brilhou, cara. Obrigado de verdade. Foi muito claro, assim. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre muito bom conversar com amigos, né? E isso é um prazer que a gente podia, sem dúvida, ter, né, mais vezes. A vida tá difícil para todo mundo e poder ter essa conversa de um conteúdo tão legal, tão bacana que a gente gosta e com pessoas queridas, né? É sempre um prazer. E quero também entrar na fila aí, falar porque vocês dois estão voando, que para mim é um motivo de orgulho, como eu sou mais velho, posso me colocar nessa posição, de ver vocês voando, fazendo medicina de primeira linha, e eu vou estar sempre à disposição para ajudá-los e aprender toda a cirurgia. Já cansei de falar. Fernando fica com essa... é verdade, quando eu entro com o Felipe e com o Fernando, eu sempre aprendo alguma coisa. Tem sempre um pulinho do gato que eu não tinha pensado. Os caras são top e eu só posso agradecer mesmo, de coração. Obrigado. Passa o seu Instagram, Vini, pro pessoal. Claro, meu Instagram é DR, né? Tudo junto, Marcos com U, Vinícius com U, M. DR, Marcos, Vinícius, M. Muito bom. Pessoal, obrigado. Curta, compartilha, ative o sininho, né? Obrigado pela audiência. Se inscreva no canal. Obrigado mais uma vez pela audiência. Enfim, toda semana agora a gente tem o Ortopcast Kids. Muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez. É isso aí, pessoal. Um abraço.